nossas videoaulas. Nessa aula nós vamos falar sobre MDC e MMC. Vamos lá? Bom, MDC, o máximo divisor comum de dois ou mais números não nulos é o maior de seus divisores comuns. Então vamos lá. Bem simples aí. Se eu quero encontrar o máximo divisor comum, eu vou mostrar pelo modo mais prático. Quem são os divisores de 24? O primeiro deles é 1, certo? Nós já vimos nas aulas de múltiplos divisores que 1 é o divisor de todo número, né? E o último é sempre o próprio número, no caso aqui 24. Então, no caso aqui eu tenho todos os divisores de 24. Vamos encontrar agora todos os divisores de 30. O 1 e acaba em 30, certo? Agora, quais são os divisores comuns de 24 e 30? O 1, o 2, o 3, o 6. Tem mais algum? Não, né? Não tem mais nenhum. Então, os divisores comuns de 24 e 30 são 1, 2, 3 e 6. Desses divisores comuns, quem é o maior? É o maior de seus divisores comuns. Quem é? 6. Então, o MDC, o máximo divisor comum, o maior divisor comum de 24 e 30 é 6, certo? Agora, sempre que eu quiser descobrir, eu tenho que fazer isso? Não. Tem um processo bem simples, certo? Que é o que nós vamos ensinar agora. Calcular o MDC de dois ou mais números naturais. Então, vamos começar pelo exemplo que a gente viu na página anterior, no slide anterior. Calcular o MDC de 24 e 30. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou decompor em fatores primos, certo? Então, se você não sabe decompor em fatores primos, é bom que dê uma olhada na aula de múltiplos divisores, ok? Então, um número que divide 24 e 30, um detalhe, não pode dividir só o 24 nem só o 30, tem que dividir os dois, certo? Então, 2 dá para dividir 24 porque é par, e dá para dividir 30 porque também é par, então eu vou dividir por 2. Então, aqui vai dar 12 e aqui vai dar 15, certo? Agora, 2 dá para dividir ainda? Dá para dividir só o 12, não dá para dividir o 15. Então não posso colocar 2, certo? Porque para encontrar o MDC, eu tenho que dividir os dois números aqui, né? 2 porque só tem 2, certo? Então quem é um número primo que divida 12 e 15? O 3, né? Então, 3, 12 por 3 dá 4 e 15 por 3 dá 5, ok? Então, chegamos a 4 e 5, não tem mais nenhum número que divida ao mesmo tempo 4 e 5. Então, isso aqui é chamado de primos entre si. Então, quando é que nós temos primos entre si? Quando é que nós temos números primos entre si? Quando não existe mais nenhum divisor comum entre eles, certo? A não ser o número 1. Então, nós encontramos aqui números primos entre si. E quando nós encontramos primos entre si, para achar o MDC é só multiplicar os fatores primos que nós dividimos aqui. Então, multiplicando aqui, ó, 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o MDC de 24 e 30 é 6. Certo? Vamos fazer com 3 números agora. 12, 32 e 40. Todos os três são números pares, né? Então, por 2 vai dar 6, vai dar 16, vai dar 20. Ainda tem só números pares aqui, então dá para dividir por 2 ainda. Aqui dá 3, aqui dá 8 e aqui dá 10. Um número que divide 3, 8 e 10 não existe, certo? Por quê? Porque 3 só dá de ser divisível por 3. O 8 não dá para ser divisível por 3, nem o 10. Então não existe nenhum número que divida 3, 8 e 10 ao mesmo tempo. Então o que é que nós encontramos? Encontramos números primos entre si. Se encontramos números primos entre si, a divisão acabou, certo? Não posso mais dividir por ninguém. Então os fatores que formam o MDC de 12, 32 e 40 é quem? São 2 vezes 2, que vai dar quanto? 4, certo? Então o MDC de 12, 32 e 40 é 4, ok? Então é simples aí. E em que eu uso o MDC? Tem uns probleminhas que eu coloquei isso aqui, ó, certo? Que é um problema bem simples de MDC. Se calculou com o MDC. 2 pedaços de madeira devem ser cortados em pedaços iguais. Uma das madeiras tem 180 cm de comprimento e o outro tem 240 cm. Qual será o comprimento de cada pedaço, se eles devem ser do maior tamanho possível? Então, só para ilustrar aqui, ó.
um pedaço de madeira de 240 centímetros, maior, o outro pedaço de 180 centímetros, menor. Eles devem ser cortados, certo? Qual será o comprimento de cada pedaço? Se eles devem ser do maior tamanho possível. Bom, tem que cortar de tamanhos iguais, pedaços iguais, está aqui, ó. Posso cortar de 2 em 2 centímetros? Posso, porque ele vai dar para cortar de 2 em 2, porque 240 é divisível por 2 e 180 também é divisível por 2. Poder cortar por 2 eu posso, só que tem um detalhe, não é o maior tamanho possível. Posso cortar de 10 em 10? Dá para cortar de 10 em 10. Terminou em 0, dá para ser divisível por 10. Só que como é que eu faço para saber se é o maior tamanho possível? Nesse caso aí, ó, o que eu faço? Eu faço o MDC de 180 e 240. Quando eu encontro o MDC, quer dizer, eu estou encontrando o maior divisor possível de quem? De 180 e 240. O maior divisor possível é justamente o que eu estou procurando aqui. O maior tamanho possível que eu vou cortar. Então os dois números pares é para ser divisível por 2. Que dá 90, aqui dá 120. Ainda são números pares, né? Dá por 2 ainda. Aqui dá 45, aqui dá 60. Aqui, ó. Não tenho mais número par, então não posso mais dividir por 2. Vou dividir por quanto agora? Vamos ver se dá para dividir por 3. 60 dá. Porque 6 mais 0 é 6, dá para ser dividido por 3. E 4 mais 5 é 9. Certo? 9 é múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. Certo? 45 por 3 é 15 e 60 por 3 é 20. Não dá mais para dividir por 3, por quê? Porque 20 não dá para dividir por 3. 15 dá, mas 20 não dá. Então o número que divide é 15 e 20. Terminou em 5, terminou em 0. Certo? Dá para ser dividido por 5. Aqui dá 3 e aqui dá 4. O que é que nós encontramos aqui? Ó? Encontramos dois números primos entre si. Acabou a divisão. Os fatores primos que formam o MDC de 180 e 240 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 é 12, vezes 5, 60. Certo? Então eu posso cortar essa madeira de 60 em 60 centímetros. Realmente, ó, aqui, ó. Se eu cortar aqui de 60 centímetros, vai ficar 4 pedaços de 60 centímetros. Isso sempre acontece. A quantidade de pedaços vai estar aqui. Aqui, ó. 180 dividido por 160, eu vou encontrar 3 pedaços. Certo? Então a quantidade de pedaços sempre vai aparecer aqui. O MDC sempre dá a quantidade aqui. A medida vai dar aqui, ó. A quantidade vai dar aqui. Certo? Ok? Então esse foi o MDC. Vamos partir agora para o MMC. O MMC quer dizer o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais não nulos é o menor de seus múltiplos. Quer dizer, agora eu quero quem? O menor. Só de quê? Dos múltiplos comuns. Vamos começar a fazer a mesma coisa que a gente fez com o MDC, certo? Como assim? Um número natural, aqui ó, 6. Eu quero os múltiplos de 6. Quem são eles? Lembre-se que o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, certo? Então vamos para cá. 0 é o múltiplo de todo número, certo? Então 0 por quê? Porque o número vezes 0 dá 0. Então 0 é múltiplo de todos os números. 0, o próximo é ele mesmo, 6, porque 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12, 18, 24 por diante, né? Mas não vai acabar tão cedo, porque o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, certo? Então aqui nós por cada número no 48 botamos a reticência para dizer que é infinito. Então vamos para o próximo. O de 8, os múltiplos de 8 agora. Vou encontrar quem? 0, o 8 que é ele mesmo, 16, 24, 32, 40, 48. Também podem 48, certo? Agora, quem são os múltiplos comuns? Vamos lá. De 6 e de 8, né? Vamos para cá. O 0, depois o 24, depois 48. Então, os múltiplos comuns de 6 e de 8 vão ser quem? Até aqui, né? Aqui é para ter botado na reticência, certo? Porque do jeito que aqui tem reticência, aqui também deveria ter. Certo? Então, considera aí as reticências aqui. Então, 0, 24 e 48. Os múltiplos comuns até 48, né? Porque vai seguir infinitamente. Nós não consideramos o zero, certo? Porque senão todos os MMC seria zero, certo? Então nós não consideramos o zero. É o próximo número depois do zero.
Então, o MMC de 6 e 8 é o menor de seus múltiplos comuns. Quem é o menor? Desconsiderando o zero. É 24. Certo? Então, assim que nós podemos perceber o MMC. Certo? Tem um modo prático? Tem. Parecido com o do MDC. Certo? Mas não é igual. Calcular o MMC de dois ou mais números naturais. Vamos lá. De 6 e de 8, como a gente fez ali. Mesma coisa aqui, ó. Vou achar números primos que dividam 6 ou 8. Nesse caso aqui não é 6 e 8. Ele tem que dividir ou 6 ou 8. Certo? Se ele dividir só um, eu vou dividir. A diferença é essa. Então 2 dá para dividir o 6 e o 8. Vou dividir por 2. Certo? Se desse para dividir só o 6, eu iria dividir. Então, aqui dá 3 e aqui dá 4. Certo? Aqui, ó. Dá para dividir por 2 ainda. Por quê? O 3 não dá, então eu vou repetir o 3. Certo? Mas o 4 dá para dividir por 2, então eu vou dividir só o 4 por 2. Então aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. O 2 aqui, ó, eu ainda posso dividir por 2. Então vou repetir o 3 mais uma vez. E 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 e 1. Cheguei em 1, aqui eu acabei. Mas eu tenho que acabar o outro também. 3 dá para ser dividido por 3. Então aqui vai dar 1 e 1. Cheguei em 1 e 1. Acabei a divisão. A grande diferença é essa, né? Eu tenho que sair dividindo até encontrar, até não dá mais para dividir ninguém. Agora sim, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a 3, vezes 3. Certo? Isso aqui são os fatores primos que compõem o MMC de 6 e 8. 2 elevado a 3 é 8, 8 vezes 3 é 24. Então, o MMC de 6 e 8 é 24, como a gente já tinha visto no slide anterior. Certo? Vamos fazer com 3 números agora. De 6, 16 e 20. Vamos lá. Vou decompor. Todos os 3 são números pares, então eu posso dividir por 2. Os 3, né? Aqui dá 3, aqui dá 8, aqui dá 10. Ó, não tem mais nenhum número que divide os 3 ao mesmo tempo. Também para mim não interessa, porque isso aqui é MMC. Posso dividir por 2 ainda, certo? Porque eu tenho 10 e 8 que divido por 2. Dá para ser divisível por 2, né? 3 não dá. Repito 3. Aqui dá 4, aqui dá 5. Ainda vou dividir por 2. Por quê? Só por causa do 4 aqui, ó. Vou repetir o 3 aqui, vou repetir o 5. Aqui vai dar 2. Ok? O 2 ainda dá para dividir por 2. Vou repetir o 3, vou repetir o 5. Aqui vai dar 1. Aqui eu não divido mais, certo? Aqui eu acabei. Mas vou dividir por quem? Por 3, porque o 3 dá para ser dividido por 3. Então aqui vai dar 1, repito 1, e aqui eu repito 5. E o 5 só dá por 5. 1, 1 e 1 é o que a gente deseja para achar o MMC. Chegamos aqui, é só multiplicar os fatores agora. 1, 2, 3, 4. Certo? 2 elevado a 4. Vezes 3 vezes 5. 2 elevado a 4 é 16. 16 vezes 3 é 48. 48 vezes 5, 240. Certo? Chegamos ao final desse MMC. Simples, né? Bem fácil. Cuidado para não confundir MDC e MMC. Tem uma pequena diferença, tem que praticar para poder aprender realmente, certo? Vamos ver um probleminha com o MMC para encerrar a aula? Vamos lá. Uma pista de atletismo tem 400 metros. Tiago costuma fazer a caminhada em uma dessas pistas e percorre uma volta em 6 minutos. Já Lucas, que também caminha na mesma pista, mas é um pouco mais lento, faz uma volta em 8 minutos. Se os dois começaram a caminhada juntos, após quantas voltas eles voltarão a se encontrar? Então vamos lá. Uma pista de atletismo, um ponto inicial aqui para eles começarem, né? O que é que vai fazer? Tiago vai dar uma volta aqui, ó, em 6 minutos. Então quando o Tiago completar uma volta de 6 minutos, Lucas vai estar um pouco atrás, porque ele só completa essa volta em 8 minutos. Então o Tiago vai dar outra volta e vai fechar em 12 minutos. E o Lucas vai estar um pouco mais atrás, porque ele só vai fechar a segunda volta em 16 minutos. E aí por diante. Após quanto tempo eles vão se encontrar aqui de novo? Certo? Vamos ver. É só a gente fazer o quê? É só encontrar os múltiplos comuns. A gente sabe. E se a gente encontrar o menor múltiplo comum, a gente vai conseguir encontrar em quantas voltas eles vão voltar a se encontrar no mesmo ponto. Certo? Então vamos fazer o quê?
MMC de 6 de 8, que a gente já fez no slide anterior, né? Mas é quanto? Vai dar 24, a gente já fez lá, certo? Por 2, 3 de 4, por 2, 3 de 2, por 2, 3 de 1, por 3, 1 em 1, 2 lá vai dar 3, é 8, 8, 2, 6, 24. Após 24 minutos eles vão contar sem contar, certo? Ok? Então simples, muito simples essas questões aí, certo? O negócio é só praticar. Matemática, quanto mais você pratica, mais você aprende. Certo? Só assistir aula não resolve. Só fazer exercício, isso sim, isso faz você aprender. Certo? Então nós ficamos nessa aula por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. E lembre-se, quer aprender matemática, vá estudar mais, vá praticar mais, vá fazer exercício. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.